foi tão grande, né, porque eu me senti tão incomodado, que eu resolvi destruir esse livro. Para mim não bastava simplesmente desprezar, quer dizer, deixar de ler. Meu nome é Eduardo, eu sou natural de Arapiraca, Alagoas, e eu conheci a mensagem adventista há mais ou menos uns 30 anos. Eu conheci através de uns primos meus que até hoje ainda são adventistas. E a princípio o meu contato foi conflituoso, porque eu era católico e a mensagem adventista trouxe um impacto, né? A mensagem, os valores, as crenças, que divergia bastante do que eu acreditava, né? Do que eu tinha como fé. E isso levou a uma série de embates, de conflitos, de controvérsias com esses primos. Ao mesmo tempo ficava curioso, né? Ficava curioso, sentia uma aproximação, sentia o chamado, né, da mensagem, me provocava. Eu tinha que correr em casa depois para procurar resposta na Bíblia, nos livros, nos catecismos, alguma resposta para dar, uma satisfação para dar para eles, porque realmente eu não podia ficar sem dar um retorno, né? Porque eles colocavam em dúvida a minha fé católica. Então, foi nesse ambiente que eu tomei contato pela primeira vez com o livro Grande Conflito. Mais de 600, 700 páginas, e eu fiquei curioso e a capa me chamou a atenção, porque sempre gostei de história e eu vi uma série de personagens históricos na capa. Então eu adquiri esse livro através de um vendedor me comportou. Eu comecei a ler, a princípio bastante interessado, bastante curioso, mas à medida que eu ia avançando no livro, eu começava a encontrar algumas resistências. Mas resistência de quê? Das minhas crenças, né, como católico, da minha fé como católico, né? Até que chegou o momento que eu fiquei muito irritado com o livro, não deixei de ler, resolvi não ler mais, e a minha irritação foi tão grande, né, porque eu me senti tão incomodado, que eu resolvi destruir esse livro. Para mim não bastava simplesmente desprezar, quer dizer, deixar de ler, encostar no canto. Eu queria eliminar fisicamente o livro. E a maneira como eu fiz, não sei se eu rasguei ou queimei. Consegui fazer isso, consegui acabar o livro. Foi nesse momento também que eu, em seguida, eu mergulhei mais profundamente na fé católica. E todas aquelas ideias do Grande Conflito, elas voltaram, né, uma parte. Comecei a ideia de voltar a ler esse livro e também comecei a frequentar a igreja adventista. Mais uma vez, adquiri também pelo Comportou e li, tentei ler o livro, avancei mais do que a primeira oportunidade, eu fui muito mais do que a primeira oportunidade. E me afastei de religião, me afastei de igreja. E praticamente isso durou quase 20 anos. Tanto que eu comprei de novo, mais uma vez, as 3 obras adventistas. Isso no meio dessa situação como agnóstico, sem acreditando em Deus, mas sem acreditar que Ele teve isso aqui na Terra, que Ele tinha um plano de salvação para nós. Mas tentava ler, tentava fazer um estudo, mas quando chegava um momento chave assim, de decidir, eu recuava. O primeiro, não sei se eu queimei ou rasguei. O segundo também, eu não sei se eu queimei na primeira ou foi na segunda oportunidade. Eu só sei que eu também destruí. Mas esse terceiro, que eu comprei mais uma vez, depois de quase uns 10 anos, ele se perdeu. Não sei para onde ele foi. Até que em 2008, mais uma vez, bate de novo o interesse de estudar a doutrina adventista, de voltar a ler o Grande Conflito, que para mim era um livro de resistência, um livro de entrada na igreja. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que passar por ele, eu tinha que se eu não enfrentasse esse livro, eu não teria como verificar a validade ou não da doutrina adventista. Então eu me encomendei pela internet. E eu me confrontei com muitas ideias contrárias a Eloá, que eu
não tinha ainda elementos para refutá-los, para contrapor esses argumentos. E eu deixei de lado, né? Mais uma vez, assim, em 2008, até que em 2009 eu passei uma fase difícil na minha vida, uma ligeira depressão, né? Por conta dessa situação. E eu buscava quem que eu podia buscar se eu quebrei a conta com Deus, né? Se eu era autossuficiente, se eu achava que Deus estava lá no lugar dele, que eu não precisava de Deus. Mas o vazio foi tão grande que eu tive que recorrer a Deus, né? Eu tive que buscar o auxílio de Deus para que Ele justificasse esse momento que eu estava passando, o que é que Ele tinha para mim, qual era o caminho que Ele me indicava, se Ele tinha alguma mensagem para mim. Aí foi que eu também me lembrei de pegar a literatura adventista que eu tenho em casa, que eu comprei no ano passado, e ver se ela me daria alguma resposta. Quem sabe eu nesse momento de crise, de dificuldade, sem quem sabe se eu encontrasse alguma luz, alguma resposta que eu estava buscando. Mas aí onde é que estaria esses livros, que mais não me lembrava? Esses eu não destruí, eu tinha certeza que não tinha destruído, mas não sabia onde tinha colocado. Corri, vim para casa, comecei a procurar esses livros, e cadê que eu achava? Procurava de um lado, procurava o outro, uma biblioteca enorme, com livros superpostos, livros um em cima do outro, e de um lado e de outro, eu não conseguia achar esses livros. E praticamente, acho que umas 3 noites eu fiz isso, né? Tirei quase todos, e por incrível que pareça, não achei nada. E quase nesse mesmo instante, acho que momentos depois, eu só vi vários livros caídos, né, no chão, que estavam na estante. Eu tomei até um susto, que eu estava só, não tinha ninguém no gabinete. Eu disse, mas aí senti assim, como se fosse um sinal, alguma coisa deve estar acontecendo. Aí me dirigi para lá, até porque o livro estava no chão, para botar reagrupados, ver o que aconteceu. E quando eu levanto com o livro, aí passou uma ideia na cabeça, será que ele não está justamente aí, por detrás desses livros que caíram? E eu comecei a procurar e foi dito e feito, né? Eu achei o primeiro livro que eu estava procurando. E também aproveitei, redobrei assim meu ano, comecei a procurar o outro, e depois de mais um pouco de tempo, assim, achei o outro, que era o Grande Conflito, num canto bem escondido, bem no canto, na última prateleira. Eu tinha escondido ele de uma forma assim tão bem guardado que praticamente não tinha como achar. E em seguida eu comecei a ler também o Grande Conflito, e agora eu estava com uma fome de Deus, uma fome de literatura muito grande, que eu li praticamente assim, acho que eu levei uma semana. E para mim foi um impacto, né? Isso praticamente abriu primeiro a minha cabeça, né? Que eu vinha resistindo esse tempo todo. E a leitura do Grande Conflito, ela possibilitou que eu confrontasse esse lado meu, né? Que eu via no dia a dia, na história, mas eu não queria admitir. Encontrei respostas, assim como também eu comecei a frequentar a igreja, procurei uma igreja, e culminou com o meu batismo em setembro de 2009. E estou satisfeito, né? Me sinto realizado. Acho que eu me encontrei enquanto religião, enquanto fé. Eu acho que é no Adventismo que eu vou encontrar, está meu plano de salvação, eu tenho que encontrar minha salvação. E eu acho, na minha visão, Deus estava me buscando esse tempo todo. Até que os fatos que ocorreram em 2009 foram fortes o suficiente para que eu tomasse uma posição. Então eu acredito, da mesma forma que o Espírito Santo trabalhou comigo esse tempo todo, ele deve trabalhar, está trabalhando também com minha família, e acredito que em breve eu terei novidades, vai ter uma boa surpresa em relação a isso.